Bom, pessoal, boa noite. Dando início à nossa, digamos assim, a nossa última aula teórica de evolução, antes da gente discutir a questão do ensino de evolução, a gente vai discutir a questão da biogeografia e a questão da filogeografia. Uma das mudanças que a gente fez na matriz anterior para essa que vocês estão é incluir a discussão de biogeografia e filogeografia na disciplina de evolução, que ela não era contemplada antigamente, tá? Então, essa aula de hoje talvez seja um dos grandes motivos da gente ter feito a alteração na disciplina. Bom, e só para vocês entenderem como que funciona isso. Vocês já pararam para pensar que quando a gente tenta visualizar os animais que existem na Terra, a gente tem alguns padrões geográficos para esses animais? Isso foi notado há muitos anos, tá, gente? Há muitos anos mesmo, para mais de 100 anos. E aí, esses diferentes padrões de animais que existem na Terra, eles foram organizados em regiões que são chamadas de regiões zoogeográficas. E, basicamente, as regiões zoogeográficas incluem, na América, as regiões neotropical e neártica. No Velho Mundo, a região paleártica, que basicamente é a Europa e uma parte grande da Ásia. A região etiópica, que fica ao sul do deserto do Saara. A região índica, que compreende aquela região da China, da Índia, né, da Indonésia. Só que uma outra parte da Indonésia, ela é considerada uma parte da região australiana. Então, quando a gente pensa nas regiões zoogeográficas, a gente tem esse padrão. Só que quando a gente analisa as plantas, o padrão é um pouquinho diferente. Então, aqui a gente tem as diferentes regiões pensando no tipo de distribuição de planta. Vejo que no caso, por exemplo, das plantas, a região que corresponde à América do Sul e o México tem um padrão de distribuição de plantas similar. Ao passo que o padrão de distribuição de plantas na América do Norte, ele é distinto, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na distribuição de plantas na Europa, na Ásia, o padrão ele não se sobrepõe ao padrão de distribuição de animais. Então, a gente tem algumas variações em relação ao padrão de distribuição de plantas e o padrão de distribuição de animais. Quando a gente junta as duas regiões, tanto a zoogeográfica quanto a fitogeográfica, a gente tem um panorama parecido com esse. Então, vejam, conforme a região do mundo que nós estejamos, a gente tem alguns padrões de animais e plantas que eles são presumíveis, pelo menos. Né? E aí que vem a questão. Quem se preocupa em estudar isso? Né? Mesmo quando a gente pensa na questão da distribuição de organismos aqui na América do Sul, a gente também tem um padrão biogeográfico que acompanha a América do Sul. E aí, quem é o responsável por elucidar esse grande mistério na distribuição das formas de vida? E aí, nessa distribuição de formas de vida, a gente tem algumas perguntas que a gente pode se fazer. Primeiro, por que tem muito mais espécies nos trópicos do que na região temperada e polar? Né? Outra pergunta, por que uma espécie vive em uma determinada área e não em outra? E uma terceira pergunta que a gente pode se fazer. Por que algumas espécies são restritas a um local, enquanto outras dominam o globo? Né? Então, por que a gente tem espécie endêmica e espécie cosmopolita? E aí, quem se preocupa em elucidar essas questões é o que a gente chama de biogeografia. A biogeografia é a ciência que documenta e entende padrão espacial temporal de diversidade biológica. E ela é uma intersecção entre estudos na área de ciências biológicas e estudos na área de ciências da Terra. Tanto é que a disciplina de biogeografia, ela existe no curso de biologia e também existe no curso de geografia da UFTM. Quem foram os pioneiros, né, na descrição dos padrões biogeográficos? O Linnaeus, porque ele tentou catalogar as espécies dos seus ambientes, e aí o Darwin e o Wallace, né, introduziram a ideia de seleção natural, e aí relacionaram a questão da condição ambiental com o tipo
de seleção operante, que não deixa de ser um padrão biogeográfico. E aí, pensando nesses padrões biogeográficos, né, de que maneira a vida ela se distribui na Terra, a gente pode tentar compreender isso numa escala ecológica ou numa escala histórica. A biogeografia ecológica, ela se preocupa com a distribuição atual e variação geográfica, considerando a interação entre os organismos e também entre esse organismo e o meio biótico. Então, quando a gente estuda, por exemplo, padrões de distribuição de uma espécie ao longo de uma paisagem geográfica, pensando nas populações, a gente tem uma abordagem tipicamente da biogeografia ecológica. Enquanto a biogeografia histórica tenta entender dispersão e extinção de táxons, né? E relacionar isso com eventos geológicos profundos, como eventos de relevo continental, glaciação, formação de rios, né? Então, veja, a gente pode tentar estudar os padrões biogeográficos a partir de populações atuais, ou a gente pode tentar entender esses padrões a partir de eventos geológicos importantes. Certo? Quando a gente pensa em padrões históricos, né, de biogeografia histórica, uma das maneiras das espécies, né, se diversificarem é a partir de vicariância. Vicariância é quando alguma barreira geográfica surge e isola populações. Né? E aí, com o passar do tempo, as populações isoladas acumulam mutações e aí dá origem a dois táxons diferentes. Uma outra maneira é que uma população, parte da população, ela consiga superar alguma fronteira de distribuição e ocupa outros lugares. E uma vez que essa barreira é superada, as duas populações diferentes começam a acumular mutações e aí elas deixam de ter identidade específica. Certo? Um exemplo de vicariância é o que acontece com as aves de ratita. Né? As aves de ratita, elas têm sua origem lá na Gondwana, quando todos os continentes estavam juntos. Só que o que aconteceu? À medida que foi havendo a deriva continental, esse grupo ancestral de aves de ratita foi distribuído ao longo do globo. Por quê? Porque esse aglomerado continental aqui, que é formado pela África, pela Ásia, pela Oceania, pela América do Sul, fazia parte de um único bloco, que tinha as aves de ratita aqui. Com a separação, você tem isolamento geográfico por vicariância, e aí acúmulo de mutação. E aí, de fato, a gente percebe um monte de aves de ratita que são similares entre si, mas não são da mesma espécie. Que acontece com o avestruz na África, a ema no Brasil, o casuar na Oceania, o moa também em algumas ilhas, né? Então a gente acaba tendo esses padrões. E vejam que, quando a gente faz filogenia, a gente consegue ter uma ideia da dispersão ao longo da paisagem geográfica. Então, aqui, além da questão da biogeografia, a gente também tem a questão da filogeografia, porque a gente consegue recuperar essa história biogeográfica a partir de uma filogenia. Bom, outra coisa também que pode promover, né, padrões de diversidade ao longo do globo são as migrações, né, que podem ocorrer. E aqui na América, há mais ou menos 2 a 4 milhões de anos, ocorreu o que a gente chama de grande intercâmbio americano. Nesse grande intercâmbio americano, algumas espécies surgiram na América do Norte, elas migraram para a América do Sul e vice-versa. Isso porque, pessoal, há mais ou menos nessa época, o Istmo do Panamá, ele criou uma ponte terrestre, porque aqui, até antes desse período aqui, não tinha a América do Sul, ela tinha uma abertura aqui com a América do Norte. E aí, há mais ou menos 4 milhões de anos, isso aqui foi fundido, certo? Então, o Istmo do Panamá, hoje, ele forma uma ponte, mas antes de 4 milhões de anos, não era possível que houvesse migração do norte para o sul ou do sul para o norte. E aí, com a quebra desse vãozinho que tinha, foi possível esse movimento desses grupos animais aqui. Né? Preguiça, tatu, gambá, subindo, né? Urso, alguns canídeos, né? Alguns felídeos descendo. De qualquer maneira, pessoal, para que padrões biogeográficos sejam estabelecidos, é importante
que haja em algum momento processos de especiação. Então, a população ela é fragmentada, seja por vicariação, seja por dispersão, e à medida que as mutações vão pulando, elas dão origem a novas espécies, né? E aí a gente pode ter expressão do tipo alopátrica ou peripátrica ou parapátrica, mas o que interessa é que, de alguma forma, aquela população, aquele grupo populacional, ao ocupar novas áreas do globo, passa a sofrer a ação de mecanismos de seleção natural diferentes, pode ter deriva genética e mutações, e aí acaba dando origem a uma outra espécie. Bom, tem uma maneira da gente tentar reconstruir essa história a partir de análises filogenéticas, que é o que a gente tem aqui. Né? Então, como que a gente consegue descobrir essas pistas? Né? Então, quando a gente analisa por cladística, né, que vocês viram lá com o Thiago, a gente consegue reconstruir a história evolutiva baseada na identificação de caractere, né, de sinapomorfia. Então, as sinapomorfias e as apomorfias de forma geral nos oferecem dicas para a gente tentar entender como os padrões biogeográficos podem ter sido formados. Né? E aí uma questão importante, se grupos diferentes apresentam o mesmo padrão na árvore, eles provavelmente compartilham a mesma história biogeográfica, que é o que acontece com a fauna da Oceania e a fauna de uma das ilhas da Indonésia. A gente tem a ilusão que aquele arquipélago que a gente chama de Indonésia tem a mesma origem geológica, mas não. Na verdade, você tem uma parte das ilhas que estão relacionadas à separação de pedaços do continente asiático, né? E aí você tem outras ilhas que é da Oceania. Então, essas ilhas elas foram se afastando, elas se aproximaram. Só que elas não são da mesma origem, elas têm origem diferente. E aí você vai ter padrão biogeográfico diferente. Mesmo que a distância entre uma ilha e outra seja de 20 quilômetros, por exemplo. Né? Aí eu não vou entrar em detalhes dessa questão, né, de grupo monofilético, parafilético, sinapomorfia, que vocês já viram, mas quando a gente fala da questão dos padrões filogenéticos, para a gente poder tentar entender estudos de filogeografia, a gente precisa entender que, às vezes, a forma que a gente conta a história, ela perde alguma informação. Então, um exemplo clássico disso é o que acontece com as aves, né? As aves, elas eram colocadas como um grupo parafilético de répteis. Só que hoje nós sabemos que as aves, elas fazem parte de um processo de anagênese relacionado aos dinossauros. Então, as aves nada mais são do que répteis que evoluíram a partir dos dinossauros e que, como as penas têm uma outra dimensão operacional, digamos assim, elas eram consideradas uma classe à parte. Mas se a gente considera que as aves, elas são uma evolução dos dinossauros, a gente consegue resolver a parafilia que a gente tem quando a gente separa as aves dos demais. E aí, pessoal, quais mecanismos ou fatores podem influenciar na distribuição das espécies? Um deles é a temperatura, tá? Principalmente quando a gente pensa em invertebrados. E não só nos invertebrados, né, mas animais que são ectotérmicos. A temperatura pode ser um fator limitante. Um exemplo é o Aedes aegypti, que ele é encontrado basicamente em todas as regiões tropicais e subtropicais do globo, porém, eles têm uma questão biológica que impede eles de ocuparem regiões temperadas ou regiões mais frias, porque se a temperatura estiver abaixo de 10 graus, as larvas e os adultos morrem. Então, a espécie não consegue se estabelecer. Por isso que o mapa da distribuição dela, está vendo que não atinge a Europa, não atinge a Ásia, porque aqui são áreas que a temperatura pode chegar de 10 graus a menos. Tá? Então, vejam, dos elementos que pode influenciar a distribuição das espécies é a temperatura. Um outro é a umidade. E aí, a umidade é uma questão muito complexa, porque diferentes organismos reagem diferente a diferentes condições de umidade. Então, por exemplo, orquídeas, elas são espécies que precisam muito de água. Porém, existem espécies de orquídeas que vivem até associadas com cacto,
que aí a umidade disponível é mais baixa dos ambientes que eles estão. Então, mesmo dentro de um grupo, você pode ter padrões biogeográficos diferentes, mas a umidade é um fator que pode ajudar a explicar a parte da variação. Outros fatores que interferem nos padrões biogeográficos são a luz, né? Tem planta, por exemplo, que consegue se desenvolver com mais luz, com menos luz, né? O dia lá das avencas, a Imaculada, desculpa. A Imaculada me deu um monte de dica, né, para manter as avencas. Imaculada, eu achei o lugar certo aqui na minha casa. Então, vejam que a avenca, ela precisa da umidade, mas ela precisa também da luz. Só que a avenca não gosta de luz direta. Então, eu coloquei ela na minha casa, num lugar que a luz é indireta, né? A arruda, por outro lado, gosta de luz direta. Então, eu tenho a arruda em outro lugar aqui na minha casa. Além da luz e da química da água, né, pH, salinidade, o fogo e a composição do solo também podem interferir em padrões biogeográficos. Aqui no Cerrado, por exemplo, o fogo é extremamente importante para a germinação de algumas sementes. Ou seja, somente árvores que têm sementes que respondem positivamente ao fogo vão conseguir se manter. Porque o cerrado é um ambiente que ele é muito sujeito a queimadas espontâneas, tá? Se bem que ultimamente está tendo muita queimada que não é espontânea não, né? Que ela é provocada por nossos amiguinhos da espécie humana. E aí vem uma questão, né? Como que a gente faz para estudar, né, padrões biogeográficos, considerando variações microevolutivas e variações macroevolutivas? Quem é responsável por fazer esse tipo de análise é um campo da biogeografia chamado filogeografia, que ele foi proposto a esse campo da filogeografia por esse cientista aqui, que ele é chamado de Avis. Então foi ele, que é uma fotinha dele, né? E esse livro aqui inaugura o que a gente chama de filogeografia. A filogeografia, ela demanda, né, a referencial teórico oriundo de disciplinas microevolutivas, como a questão de demografia, genética de populações, e também de aspectos macroevolutivos, como a biologia filogenética e a biogeografia histórica, né? A filogeografia, portanto, é o estudo de processo histórico que pode ser responsável pela distribuição geográfica contemporânea de indivíduos. E aí a gente tenta entender esses padrões a partir da genealogia genética e das árvores filogenéticas, né? É muito comum que os estudos filogeográficos eles utilizem técnicas moleculares, tá? O marcador que é utilizado tem que ser marcador genético para poder fazer filogeografia. E aí alguns estudos, né, que tratam essa questão. Então, por exemplo, esses artigos aqui, o The First Modern Human Dispersals Across Africa, é um trabalho que trata a questão de como teve a dispersão humana a partir de dado genético. Então, a partir de dado genético, é possível você estabelecer, quanto mais próximo, né, a similaridade genética, pode ser que sejam populações mais próximas geograficamente. E quando não é essa proximidade, a pessoa que tem a proximidade geográfica, mas a genética não é, se você procurar alguma barreira geográfica que existiu ou que passou a existir, depois que houve a dispersão da população, você consegue encontrar isso então. Então, você espera, por exemplo, que populações que sejam próximas, elas têm um fluxo gênico, então elas são mais similares entre si. Só que aí, quando eu faço análise, você tem população próxima ficando distante, pode ser que outros mecanismos estejam em jogo aí, produzindo essas variações. E aí, por estudo de humanos, né, a gente consegue ter um exemplo disso. E aí, além desse primeiro que eu falei para vocês, tem o outro artigo que é o Sequencing iChromosomes Resolves Discrepancies in Time to Common Ancestor of Males versus Females. Então, vejam que o ancestral comum para machos e fêmeas não é o mesmo, né? E o cromossomo múltiplo ajuda a gente a entender isso. Por outro lado, outros marcadores genéticos, né, como é o caso da erva mitocondrial, também nos permitem entender a distribuição geográfica de populações humanas da África, por exemplo. E aí esses estudos com o DNA mitocondrial indicaram que todo o DNA mitocondrial que existe hoje, ele vem de um ancestral comum, que ela é chamada de erva mitocondrial, tá? Esse ancestral comum.
que está representado, tá vendo? Na filogenia, a erva mitocondrial aqui na base, perto da raiz. E aí, pessoal, um outro exemplo. Lembra que eu falei para vocês que, às vezes, a gente espera, né, que populações próximas sejam mais similares, tenham mais fluxo gênico. Só que aí, quando você vai analisar, você percebe que não necessariamente. Então, aqui são duas espécies de vespas do gênero Sinoeca. E aí, quando a gente analisa aqui no mapinha, tá vendo, da Mata Atlântica, em bolinha é apresentada a espécie Sinoeca afis septentrionalis, que está aqui à direita. E em quadrinho está a Sinoeca cyaneia, que está representada em quadrinho aqui. Então, quando a gente analisa, está vendo que uma parte da Mata Atlântica é dominada pela espécie que está representada em bolinha e a espécie que está representada em quadrinho ela fica em outro lugar? E aí, quando a gente faz uma análise, né, da distância entre da variação genética, né, entre diferentes populações dessas espécies, a gente vai perceber que há uma certa descontinuidade, porque assim, quanto mais perto do vermelho, maior é a variação. Quanto mais perto do azul, menor é a variação. E aí veja que aqui no mapa a gente tem uns buracos amarelos. Apesar da distribuição ser contínua, tem uns buracos amarelos, indicando que tem populações que são menos geneticamente parecidas entre si. E aí, uma hipótese que pode ter acontecido é que alguma barreira geográfica pode estar interferindo nisso. Só que a hora que você vai para a análise de relevo, você vai perceber que nem toda área que corresponde a uma que está mais clarinha, né, que tem branco, que corresponde a baixa diversidade, nem toda a área ela está. Nossa, a gente deu um branco aqui violento. Não tem uma certa continuidade. E aí não tem barreiras geográficas entre essas áreas. Aí qual que é a hipótese que foi levantada? Não sei se vocês se lembram, vocês devem ter estudado isso em alguma disciplina, acredito, que tem um período glacial que ocorreu, e aí as áreas de região tropical hoje, elas passaram a ter barreiras causadas pelo gelo. Então, o que pode ter acontecido? Tem a formação histórica da barreira por congelamento, e essa barreira desaparece quando o período glacial cessou. Só que as marcas da barreira, elas ficam relacionadas à questão da diversidade das populações, tá? Que é o que provavelmente aconteceu com essas vespas do gênero Sinoeca. E aí, gente, para finalizar, eu falei para vocês que a aula era rapidinho. Para finalizar, a Terra e a vida, elas evoluem juntas, né? E a biogeografia e filogeografia, elas nos ensinam que a biodiversidade não é um acidente geográfico. Né? Os organismos que a gente estuda hoje, eles são memórias vivas do passado. Né? Então, o que a gente tem de forma de vida é resultado de processos anteriores. Né? E para entender a diversidade da vida, devemos primeiro entender a história da Terra. Né? Reforçando essa ligação entre biogeografia e filogeografia. Certo? Nossa. E é isso, meninada. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? A parte de biogeografia... Não, tranquilo. Foi tranquilo, Matheus? Tranquilo, professor. Ah, que bom. Maravilha. Pessoal, então eu vou parar a gravação.